Oi, tudo bem? Sobretudo nesses últimos dias eu tenho tentado entender qual a razão. Como algumas pessoas que até tinha como sábias, experimentadas, vivas, conseguiram chegar a situações que hoje são angustiantes, graves, quase que insuportáveis. Dívidas enormes, relacionamentos absolutamente quebrados, casamentos destruídos e tantas outras coisas. Situações que, se fosse comigo, confesso, acho que desfaleceria. Como conseguiram chegar a esse ponto? O que aconteceu para tanto? Na tentativa de encontrar a resposta, qual a razão, qual foi o grande erro, qual foi o grande pecado, como se pecado tivesse tamanho, após muito pensar, orar, o Senhor, por sua infinita misericórdia, através da lembrança de um único versículo, me trouxe uma explicação clara, objetiva, como a me dizer: meu filho, você está procurando de forma errada. Se você quer saber da origem de tudo, como tudo começou, procure pelo pequeno, pois nada nasce grande. Eu acho que o Espírito estava me soprando algo como o provérbio alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Na realidade, o que o Senhor estava querendo me dizer é uma verdade incontestável. Ninguém tropeça em pedra grande, pelo que o início de tudo, como tudo começou, não poderia ser diagnosticado olhando as grandes pedras, mas sim aquelas pequeninas e imperceptíveis que em nosso caminho, a princípio, não nos preocupa, passam despercebido. Não é a grande e escacarada armadilha. Caímos quando negligenciamos pequenas e insistentes orientações de pais e sábios, aquela que quase sempre ignoramos por acharmos um exagero. Pois bem, temos na Bíblia um versículo apontado por Salomão, um verdadeiro alerta, que no caso destaca muito bem o risco. E olha que não é papo de mãe superprotetora e exagerada. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Na nova tradução de linguagem de hoje, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. No caso, o versículo em questão, escrito no século 8 a.C., por aquele que, quando indagado quanto à dádiva que desejava do Senhor, não titubeou, pediu sabedoria. Ela é uma verdadeira pérola, pois nos mostra o quão maravilhoso é saber que Deus sempre nos previne acerca de coisas e situações que ainda não passamos, mas por sua presciência, Ele de antemão nos dá como certo numa orientação valiosa. Na realidade, dito versículo nos está apontando de forma objetiva que pequenas coisas que fazemos podem ter resultados indesejados, catastróficos ou gigantescos. Veja que aqui uma pequena mosca estraga o frasco inteiro de perfume. Ora, toda a obra do perfumista é perdida por causa das pequenas moscas. Assim também, por vezes, tomamos pequenas atitudes e alimentamos o comportamento que no início são tão pequenos, aparentemente insignificantes, que achamos que não vai de modo algum nos prejudicar, como diz o ditado que quem planta chuva colhe tempestade, e aqui o ditado também é verdadeiro, ou seja, pequenas atitudes erradas levam a consequências destruidoras. Dizem que um homem queria muito comprar uma determinada casa. O diabo, aproveitando-se da sua obsessão, propôs-se a ajudá-lo. Mas há uma única condição, disse-lhe o demônio. Qual condição? Perguntou o homem desconfiado. Está vendo aquele prego fincado na parede, na sala de jantar? Sim. Eu te ajudo a comprar essa casa. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta. Anos depois, o diabo lhe apareceu e queria lhe comprar a casa de volta, mas oferecia uma ninharia. Além do valor ser ridículo, o sujeito não queria vender sua casa. Pois bem, certo dia, o proprietário da casa ofereceu um jantar na sua casa.
Muitas pessoas foram convidadas e confirmaram presença. Aquele seria um jantar inesquecível, mas no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da casa tentou argumentar, mas o diabo lhe disse: lembre-se do nosso trato. Aquele prego é meu e eu vou usá-lo como bem entender. Não teve jeito. Como o prego era do diabo e estava legitimado a usá-lo, a carniça ficou lá dependurada até que o proprietário teve que entregar a casa pelo preço determinado pelo diabo. Às vezes, existem pessoas que agem como o personagem da história. A pessoa deixa o diabo agir em um pontinho só da sua vida. Pode ser algo tão pequeno como um pequeno preguinho, uma coisinha boba aos nossos olhos, mas que acaba dando legalidade para o inimigo de nossas almas entrar e reinar. Sempre tenha isso em mente. Por menor que seja o espaço que dei ao mal, ele vai agir e acabar com minha felicidade. Por isso Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Agora perceba, diferentemente da breve ilustração que apontei, o diabo não se apresenta como diabo e, do mesmo jeito, o tal preguinho pode ser algo muito sutil, pelo que precisamos conhecer o inimigo de nossas vidas. Ao lermos a respeito da tentação de Jesus no deserto, vemos que o diabo tentou negociar com Jesus. O diabo astutamente tentava o Senhor Jesus, no caso buscando atingir o seu ego. Veja bem que ao dizer, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ele estava jogando uma setinha. Se você diz ser quem é, dê a ordem, mostre que é o filho de Deus. Muitas vezes, quando ouvimos esse tipo de provocação, o sangue nos sobe à cabeça e perdemos o controle, enfiamos os pés pelas mãos. Mas Jesus não caiu no truque do diabo. Com a sabedoria de quem verdadeiramente conhece o Pai e sua palavra, ele declarava com autoridade: está escrito. Jesus não negociou com o diabo. Querido, querida, entenda, o diabo sempre vai lhe fazer propostas tentadoras, atraentes, mas com o único intuito de destruí-lo e de minar todos os sonhos que Deus tem para você. Portanto, é melhor você ser vigilante e rebater as tentações do diabo com a mesma autoridade que Jesus usou. Está escrito. Por isso, para saber se quem bate à sua porta a lhe fazer uma proposta tentadora é o diabo e se estamos diante de um de seus pregos, precisamos saber o que está escrito. Pelo que a pergunta é: você sabe o que está escrito? Lembre-se, do mesmo jeito que o diabo mora nos detalhes, existe um Deus que pode cuidar de nós em cada detalhe. Só sabemos se uma nota é falsa conhecendo a verdadeira. Lembre-se disso. Vamos orar? Pai, continua a se revelar a cada um de nós, pois quanto mais te conhecemos, desmascaramos o inimigo e revelamos são os seus planos ardilosos do inferno. Sabemos que se dependermos só de nossa força e capacidade, tropeçaremos e cairemos. Por isso, nos faça detectar os pontos em que legitimamos o inimigo e nos ajuda a remover todas as nossas amarras. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.